Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, na oitava da Páscoa, esses 8 dias em que nós celebramos a Páscoa do Senhor, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 28, versículos do 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Hei de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos deles foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como recordava ao início desta nossa meditação, nós estamos vivenciando a oitava da Páscoa. São 2 situações nas quais nós recordamos a oitava. Nós temos a oitava do Natal e temos a oitava da Páscoa. São esses 8 dias que são celebrados como se fossem um só. E assim, durante esses 8 dias, nós somos convidados a viver e ter presente a mesma alegria da Vigília Pascal, onde nós celebrávamos o Cristo ressuscitado. E vamos, ao longo de toda esta semana, meditar as aparições do Cristo ressuscitado e também os primeiros passos da Igreja primitiva, narrada pelos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vemos, então, as mulheres que se aproximam diante de Jesus, que vão até o sepulcro e que ali ficam com medo, mas correm com grande alegria após terem percebido o sepulcro vazio. E neste retorno, elas encontram o Mestre. O Mestre que lhe faz um convite: alegrai-vos. E imaginemos quão grande deve ter sido a alegria dessas mulheres, porque aquele que elas julgavam estar morto está vivo. Cristo ressuscitou. E por isso, do mesmo modo que o Senhor convida essas mulheres para que possam alegrar-se diante de tão grande mistério, Ele também nos convida para que possamos nos alegrar. Do mesmo modo que Ele diz às mulheres: alegrai-vos, Ele convida-nos também a cada um de nós: alegrai-vos. É claro que logo em seguida nós vemos Jesus que primeiro lhes convida para não terem medo, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor ressuscitou, e logo em seguida lhes diz: Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E depois, é claro, ao longo desta semana nós teremos a ocasião de meditar Jesus que aparece a todos os discípulos. Mas é interessante porque essas mulheres, após terem feito a experiência do Cristo ressuscitado, são convidadas a comunicar esta experiência a todos. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. E do mesmo modo que essas mulheres foram testemunhas do Cristo ressuscitado, é onde nós também somos convidados a sermos testemunhas de Cristo, a sermos os seus anunciadores. É isso que realiza, inclusive, São Pedro. Quando de pé, junto com os 11 apóstolos, ele levanta a voz e passa a falar a toda a multidão. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura do dia de hoje, recordando que aquele Cristo que padeceu a morte, ressuscitou e está vivo, e o Senhor fez por ele grandes coisas. E assim recorda-nos que, justamente,
é a ressurreição de Cristo que foi prevista e anunciada com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Assim, com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E deste modo, portanto, hoje, recordando o testemunho das mulheres, recordando o testemunho de Pedro, é onde mais uma vez nós somos convidados a nos alegrar porque o nosso Senhor está vivo, a nos alegrar porque Cristo ressuscitou e nos chama também a ressuscitarmos com Ele. E desse modo é claro que sejamos verdadeiramente as testemunhas de Cristo, testemunhas do Cristo ressuscitado. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que receberam na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.